Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novos custos processuais. Parágrafo primeiro. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo segundo. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo terceiro. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334 por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4º. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se: inciso 1. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Inciso 2. Não foi efetivada dentro de 30 dias. Inciso 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia de tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Título 3. Da tutela de evidência. Da tutela da evidência. Artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando, inciso 1, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inciso 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constituídos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Livro 6. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1. Da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Suspende-se o processo, inciso 1, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso 2, pela convenção das partes. Inciso 3, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5, quando a sentença de mérito, a linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A linha B, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Inciso 6, por motivo de força maior. Inciso 7, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8, nos demais casos que este Código regula. Inciso 9, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Inciso 10, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Para primeiro, na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo segundo, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: